Então é muito importante que a gente entenda o funcionamento destas leis naturais na nossa vida. Então, o que são leis naturais? São leis que estão aí e que a gente, se não as observar, nós vamos infringir e gerar sofrimento. Então, Bert Hellinger, ele descobriu, ele percebeu nas vivências dele na África, ele percebeu como é que aquela comunidade que ele participava, como que ela obedecia determinadas regras, determinadas leis, e as relações lá eram menos emaranhadas, eram menos bloqueadas. Então ele percebeu isso e aí ele faz uma reflexão sobre estas leis no nosso comportamento humano. E foi aí que surgiu a constelação familiar. As leis naturais, elas existem independente da nossa vontade, independente de termos ou não conhecimento dessas leis, elas atuam. E um exemplo disso, de uma lei física, é a lei da gravidade. Independente de você saber o que é, você sabe que se você se lançar de uma janela, você esborracha lá embaixo e machuca e causa um acidente, morre, se você não obedece a essas leis. Então, no funcionamento nosso dos sistemas, há determinadas leis. Perceber, tomar conhecimento, entender as nossas dinâmicas é muito importante, porque como nós nem sempre estamos alinhados a elas, então nós saímos, as infringimos e causamos emaranhados e sofrimento. Por isso que é muito importante entender essas leis que a constelação traz muito bem, que são as leis do campo mórfico que vem através dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados e que nos influenciam. Então, em que situações nós podemos ser influenciados? E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Nós podemos ser influenciados em todas as situações da nossa vida. Por exemplo, e hoje eu resolvi falar porque esse é um assunto que muita gente procura atendimentos de Mahalila, atendimentos de constelação, atendimentos terapêuticos, percebendo um padrão de repetição relacionado, por exemplo, à questão da expansão e da prosperidade. Eu vou falar da expansão e não prosperidade exatamente, porque uma decorre da outra. Expandir, sair de um ponto que você está acostumado, que é pequenininho, e sair de uma visão estreita, de uma percepção limitada, e atingir uma percepção mais expandida, pode parecer, a princípio, nossa, todo mundo quer isso. É lógico que todo mundo quer isso. É óbvio, isto está no sentimento de 100% das pessoas. Elas querem expandir, todo mundo quer expandir. A vida, ela é abundante, expansiva, até o universo ele expande. Então, esse movimento ele é natural, mas nós barramos esse movimento muitas vezes. E barramos muitas vezes decorrente de informações do nosso campo morfogenético, do nosso campo familiar ancestral. E isso é muito observado. Então, a pessoa tem diante de si uma oportunidade de expansão e não consegue se expandir. Por quê? Porque fica culpado, porque fica com medo, porque acha que está errado, barra o seu processo expansivo e não se permite, por exemplo, viver um outro relacionamento mais saudável, sair de uma situação que está desfavorável e ocupar uma outra situação melhor, não se permite, tem alguma trava. E se você olha, a pessoa fala, mas por que eu estou travando? Ela mesmo não sabe, ela mesmo não entende o que está acontecendo que impede essa pessoa de seguir na direção daquilo que a consciência aponta. Muito comum, e todos vocês muito possivelmente já têm experiências e têm exemplos de situações com você ou com outras pessoas que a expansão amedrontou, que a expansão não aconteceu porque a própria pessoa boicotou. Nós chamamos isso de boicote muitas vezes, que algo ali aconteceu em que a pessoa não se sentiu bem num outro lugar. É muito importante que nós tenhamos clareza dos nossos processos internos e de
o que está acontecendo que me impede de ir naquela direção, o que acontece que me faz ficar em situações claramente desfavoráveis, sejam essas situações afetivas, de trabalho, de relações de amigos, de pessoas, de uma maneira geral, até mesmo de saúde, o que nos prende a situações que são piores do que as possíveis lá na frente. Por que nos prende ali? Que forças são essas? Que fidelidades são essas? Mas a gente precisa entender isso mais profundamente, porque essa não é uma resposta simples, que porque eu tenho medo, por isso, por aquilo. Procure ir mais fundo, entre em camadas mais profundas de compreensão desta dinâmica. Então, quando você lá na constelação constela uma situação, começa a surgir essas forças inconscientes e elas vão ali se mostrando evidentes e você vai ver que em algum momento você está infringindo alguma lei do campo ou você está sendo fiel a uma situação que já aconteceu com seu pai, com sua mãe, com seu ancestral. Então, ali nós estamos fazendo alguma coisa que não tínhamos clareza e o campo, ele revela com mais clareza o que está acontecendo. E eu tenho comparado muito o Mahalila com a constelação, que embora as práticas, as técnicas sejam muito diferentes, né? Um é um jogo, o outro ali você está com bonequinhos, se pode ser constelado com bonecos, pode ser constelado com elementos, até uma vez um professor nosso nos constelou até com copos, com sapatos, tudo que represente pessoas, com pedacinhos de papel, tudo isso a gente pode constelar representando estas pessoas, essas situações. E o Mahalila é um jogo, né? Então ele mostra o campo de outra maneira. Então a constelação mostra de uma maneira e o Mahalila mostra de outra. Mas são práticas que revelam o campo. E é isso que é o grande diferencial para mim, que possibilita esta visão sistêmica das situações. O que está acontecendo? E todos os sistemas têm essas leis naturais. E essas leis, elas podem ser olhadas. Podem e devem ser olhadas e aprofundadas. E a constelação, ela traz situações muito interessantes que a pessoa não percebe, por exemplo, uma constelação de ambientes, para ver por que a coisa não está fluindo. E tudo isso mostrando que forças estão ali. Porque tudo que existe tem um nível de consciência. Não é uma consciência igual a nossa. Não é a minha consciência humana, a sua consciência. É um tipo de consciência diferente. Mas tem ali uma presença, tem ali uma consciência também. E que atua no campo. Que está ali também influenciando o campo. Estas leis naturais que a constelação traz não são da constelação. Que a constelação evidencia muito e fala muito delas, mas ela não é uma lei da constelação, ela é uma lei natural que acontece nos sistemas. Então, observar essas leis naturais dos sistemas possibilita que nós tenhamos uma compreensão mais profunda dos nossos processos que atuam sobre nós. E o tema que eu disse hoje é a expansão. Por que uma pessoa não se permite expandir? Por que ela não se permite expandir e ter, por exemplo, prosperidade, expandir de uma maneira geral? Muito possivelmente existe ali algumas forças que estão ali atuando e que a pessoa não tem consciência. Quando ela quer expandir, mas ao mesmo tempo ela bloqueia a expansão, porque às vezes a pessoa não quer expandir mesmo, já está ali, não quero, está ok e está tudo certo. Mas quando existe esse conflito entre eu quero expandir, mas eu não me permito, eu não consigo, eu não vou nessa direção, o que forças são essas que estão atuando dentro de nós? Que drama é esse interno que está atuando dentro de nós que nós não temos consciência? Então, buscar uma forma de compreender isso é aprofundar no autoconhecimento dessas forças que atuam. Feliz da pessoa que se dispõe a se autoconhecer, porque essa pessoa pode ir tirando esses emaranhados, porque os nossos emaranhados, eles são muito limitantes. Eles nos deixam numa situação de caixinha, de percepção limitada, de dificuldade de mudar de perspectiva.
de apego a uma determinada ideia fixa, a uma determinada forma de ser, sendo que tem outras ali. Já viram, gente, pessoas teimosas que têm um funcionamento às vezes totalmente errado? Você está vendo que está errado, que é limitante, que não é saudável, que não é bom, está causando problemas. Aí você chega nessa pessoa teimosa e fala assim: por que você não faz daquele jeito? Ah, porque eu estou acostumada a fazer assim, tem não sei quantos anos. Então, a gente ouve isso muitas vezes em algumas pessoas, né? Alguns mais velhos, outros mais novos, não é necessariamente relacionado à idade, mas há uma certa teimosia. E essa teimosia de permanecer sendo sendo de uma maneira sem poder mudar, sem poder renovar a sua forma de vida, a sua percepção. Imagina você ver do mesmo jeito que você via 50 anos atrás, gente. Que janelinha pequenininha, não é? Fala sério, com tantas experiências nesses 50 anos de vida que você teve, aí permanece com a mesmíssima janelinha, com a mesmíssima visão de mundo da sua percepção limitada. Toda percepção única, exclusiva, focada, ela é uma percepção limitada. E aí nós seguimos sendo de uma maneira eternamente igual, porque estamos presos em algumas forças internas e precisamos aprofundar para expandir a nossa percepção. Inscreva-se nesse canal e receba nossos vídeos semanalmente. E se essas palavras fazem sentido para você, compartilhe.